pessoal tá chegando. Oi, oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre listening. Fora essa palhaçada dessas duas doidas aqui, hoje o papo vai ser bem interessante porque a gente vai falar sobre listening. Quem não estava na live passada e não conhece a Bia, vou pedir para a Bia se apresentar e falar um pouquinho sobre ela. De novo? Ai, que vergonha! Por quê? Porque o pessoal pode não te conhecer, gata. Então, gente, olá, eu sou Bianca Rodrigues. O que eu falo mais, Lore? Eu sou formada em engenharia digital, mas eu estou também na área do inglês, porque a gente tem que ter sempre plano B na vida. Sim. Eu estudo inglês Eu comecei a estudar inglês a partir dos 10 anos. Foram muito altos e baixos, cursos, saí, estudei em casa. Hoje estou finalizando essa parte de curso e estou estudando inglês na universidade agora, né? Para poder ficar oficial prof. Uhum. Eu adoro que você tá falando português, você não diz você diz já gruda, né, menina, a coisa. Eu falo para meus alunos isso. Minha mãe fala, todo mundo que fala assim, é porque fala inglês. Mas é bem isso mesmo, eu falo para meus alunos, pense. Então, quando você quiser pensar, você vai dizer e não Exatamente. Verdade. Beleza. Bia, brigadão de novo por você estar aqui, já vou logo agradecendo. E nosso papo hoje é listening. E aí eu tenho várias perguntas para fazer, mas antes de eu iniciar, eu queria saber como é o listening para você. Primeiro vamos fazer aqui, antes da gente bater papo sobre o seu listening, o meu listening, e a gente começar a entrar no assunto. O que é listening? Então, digamos que a gente tem aqui na live aqui uma galera novata, está começando agora a estudar sozinho, está começando agora a estudar e precisa saber que diabo é listening. O que é listening, Bia? Olha, Lori, a minha melhor definição assim, de listening é você ouvir atenciosamente. E quando você ouve atenciosamente, você tem a capacidade de entender, de compreender. Então, às vezes a gente fala listening, speaking, fica parecendo que são palavras vagas, né? Na verdade, listening é o verbo, que é ouvir. Listening é esse processo de você ouvir, de você compreender, de você absorver pelo ouvir. Eu tentei, né? Você mandou as perguntas, achei ótimas. Tentei, assim, encontrar uma definição, mas eu acho que é uma definição, assim, bem simples, né? Você ouvir com atenção mesmo. Principalmente quando a gente está falando de outro idioma. Sim, perfeito, perfeito. Aí eu quero acrescentar, gente, para quem não assistiu a outra live, vai ser esse bate-bola. Vai Bia, vem Lorena. Vai Bia, vem Lorena. Aí eu quero acrescentar isso para você, principalmente você que é novato, tá começando agora, tá querendo estudar inglês sozinho. O listening é uma das habilidades. Nós temos 4 habilidades fundamentais e outras tantas aí envolvidas. Pronúncia, gramática, vocabulário. Mas 4 fundamentais que a gente tem, que é o listening, que é isso que a Bia acabou de falar, essa sua capacidade de ouvir o que o nativo naquela língua fala, compreender, interpretar aquilo que ele está dizendo, não é só ouvir, tá? O speaking, que é essa habilidade da gente falar. O writing, a sua habilidade de escrever. E o reading, a sua habilidade de leitura, a sua capacidade de leitura e interpretação daquilo que você está lendo. Beleza. Tendo colocado em xeque o que é listening, eu queria saber o que é listening para você, Bia. Porque assim, na vida de Bia, no inglês de Bia. Porque existem algumas habilidades, essas 4 habilidades que eu sinalizei, não existe aquela pessoa que... Não, deve existir. Que é fera em todas. Mas normalmente a gente é melhor em uma... é pebinha em outra. E eu queria saber como é o seu listening, como é a sua história com o listening. Então, Lori, assim, eu tenho uma mania, assim, por exemplo, principalmente quando a gente está falando de outro idioma, eu me concentro muito quando eu estou ouvindo uma coisa, mas nem sempre eu entendo logo de primeira. E esse fato de eu não entender logo de primeira é o que me faz... Sabe quando você fecha os olhos e você fica se concentrando assim para... Lá no luz é o que eu faço. Então, eu acho que o listening tem muito disso, né? Essa vibe de eu tô aqui na minha. Perde sentido para isso. Entendeu? Perfeito, pra perfeito. Outro sentido. Então, para mim, ele é muito assim. Eu gosto de ouvir músicas. Então, eu ouço a música, às vezes, eu não sei a música, né? E eu só ouvindo. Eu falo, essa parte, essa palavra,
oh my God! Eu falo, vou pesquisar a letra. Eu pesquiso, foi isso mesmo que eu tinha ouvido. Mesmo. E agora eu tô numa vibe assim de assistir filme sem legenda, né? Que eu não tinha essa questão. Eu tô ouvindo muito filme, eu tô assistindo muito filme sem legenda. Aí eu fico, ai meu Deus, tô entendendo tudo. É bem doido isso. E eu acho que essa sensação de quando seu listening melhora, e eu sempre gosto de fazer uma associação com o músculo mesmo do corpo, né? De academia, que você vai, malha, pega. Começou com 5 quilos, depois vai com 10, depois vai com 15, depois 20. E é um processo. Eu lembro que na outra live a gente comentou sobre isso, sobre a gente respeitar os processos, lembra? A gente sinalizou calma, não pula etapa, respeita o processo. E o listening tem muito disso. Ele não vai começar com, ai, maravilhoso. Não, é um processo. Vai um pouquinho aqui, outro pouquinho ali. Primeiro você começa a entender através de contextos. E é isso mesmo, você escuta uma palavra aqui, outra daqui a 10 minutos. E aí você vai, você continua, você não desiste, você persevera e vai melhorando. E é bem isso. Mas, olha, a questão do listening, eu nunca tinha parado para falar, não, isso aqui eu tô praticando é o listening. Para mim é tudo interligado, que você não pensa que é só o listening, você pensa que é tudo. Muito bom você ter falado isso, porque embora a gente separe, né, as habilidades, a gente tem que deixar muito claro que elas são internamente conectadas. Eu não tenho como, tanto que eu sempre falo para os meus alunos, quanto mais você trabalhar o seu listening, melhor vai ser o seu speaking. É diretamente proporcional, porque você vai absorvendo ali estruturas e sentenças completas. Ninguém está te dando uma lista de palavras para você gravar. Não que eu tenha alguma coisa contra. É um método mais tradicional, mas para algumas pessoas funciona e isso também é válido. Mas você está absorvendo uma estrutura completa, gravando aquela estrutura completa e trabalhando aquela estrutura. Eu amo listening. E das 4 habilidades, qual que você tem mais dificuldade? Qual que você diz, isso aqui eu sempre tenho que trabalhar mais, eu sempre tenho que... Olha só que linda. Aqui também, irmã, ó. Por quê, né? Eu acho que a gente tem uma história com o inglês... a gente tem uma história com o inglês muito similar. A gente está muito, assim, no sentido de... speaking, listening, eu quero entender, eu quero falar, eu quero entender, eu quero falar, e a gente acaba deixando de ladinho mesmo alguma habilidade. Para mim também é o writing. O listening é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Ó, eu tenho algumas perguntas aqui, algumas de alguns alunos meus, outras do pessoal que eu coloquei lá no box dos stories. E aí, algumas pessoas me perguntaram. A primeira delas é o que é listening, a gente acabou de responder. E para você também, galera, vocês que estão entrando, vão chamando amiguinhos, vão compartilhando e fiquem à vontade para fazer perguntas. A gente vai responder as perguntas de vocês também. Se a gente souber, se a gente não souber, a gente corre no Google, dá uma pescada e volta aqui, muito linda, fingindo que foi a gente que deu a resposta. Ó, a segunda pergunta é: como posso melhorar o meu listening? Ela pergunta pra mim já, né? Ela joga a bomba. Claro. Começa por você. Aí eu roubo sua ideia e complemento. E desenvolve. Então, filmes com legenda, sem legenda, eu considero muito importante. Eu acho que as pessoas falam um pouco de filmes, mas filme dá muita ideia de como o nativo ele fala. Então, eu acho que o filme, ele ensina muito, ensina bastante. Tem gente que aprende inglês assistindo filme. Nem vai numa escola de idioma, por exemplo. Alguém falou em Big. É conhecida? Eu acho... Não sei se é Big. E aí, o que acontece? As pessoas não falam muito sobre filme, mas eu sério, gente, não tem uma coisa melhor pra você, sabe? Porque série não é uma vez só, não é uma hora, são diversos episódios. Então, e se você vicia, então... Perfeito. Podcast, eu vejo você falar muito de podcast. Podcast é muito top. Eu amo! É muito top quando você para ouvir. E até, não o podcast em si, mas algo mais informal. Você chega lá e coloca no YouTube, alguém falando e você tá ali ouvindo. São formas também. E ouvindo música, tá? Mas não todas as músicas. Não todas as músicas. Por que não todas as músicas? O que acontece quando eu estudo com música?
Então, olha, expressões idiomáticas, gírias atrapalham muito o inglês para quem está estudando. Para quem não é Sim, nativo, sim. sabe? Principalmente para quem está começando. A gente aprende esses vícios de linguagem depois que a gente já tem uma certa amizade com a língua. Entendeu? Exatamente! Então eu não posso pegar I'm gonna, o que gonna? Entende? Se eu não Uhum. sei to, gonna Perfeito. pra mim não vai servir. Não faz sentido. É sujeira. Não faz sentido. Eu Verdade. tô até sem postar muita coisa, porque eu tô mais perdida na quarentena que outra Do coisa. que achada? Mas eu coloquei aí, acho que na semana passada, algumas músicas que é bom ouvir para praticar. Porque não são todas. Uhum. Eu gosto muito de Lady Gaga, mas não são todas as músicas de Lady Gaga que você pode Sim, ouvir. sim. Entendeu? Tem que prestar atenção nisso aqui. Tem sempre dicas na internet. Qual música ouvir? Aí você fica ouvindo aquela música. Então, essas são as minhas dicas bem simples, básicas. Ah, adorei. Eu acho que eu vou nesse mesmo caminho aí. Como melhorar o listening. A primeira coisa, eu acho que é também você precisa sair meio que da zona de conforto. Para aprender um idioma, não dá para você ficar na zona de conforto no sentido de, esse podcast. Eu sempre falo para os alunos, olha, você vai ouvir muito esse podcast. Na hora que ele tiver assim, tá fácil demais, você vai me avisar, porque a gente vai trocar. Porque não faz sentido você ficar, eu tô entendendo 100% do que aquele cara tá dizendo e você não tá tendo nenhum desafio. A ideia, quando você está aprendendo um idioma, espera-se, é que você vá evoluindo, vá subindo de nível, que aquilo vá melhorando para você. Então, se você está ouvindo a mesma coisa o tempo todo e aquilo está super confortável, algo tem de errado, você precisa dar uma melhorada nisso aí. E acho que, primeiro essa coisa, a gente falou na outra live, eu vou falar de novo, você precisa se expor ao idioma. Não dá para melhorar o listening se você escuta uma vez na semana alguma coisa, se você assistir um filme uma vez na semana. Por isso essa ideia da série é muito bacana, né? Porque ela dá essa ideia de exposição máxima. Imagina, você tá assistindo, sei lá, Grey's Anatomy. E aí você se viciou pela série. Você vai querer assistir toda hora. Então, a ideia de sair da zona de conforto, tem alguém falando aqui, acho que esse é o meu problema, a zona de conforto. A ideia de você sair da zona de conforto e começar a se desafiar é o que vai fazer o seu inglês melhorar. Eu me exponho e eu me desafio o tempo todo. Eu me exponho e eu me desafio o tempo todo. Mas você deu algumas dicas que eu gosto. Assim, filme é uma coisa muito bacana. E aí, quando a gente fala em listening, se você está começando, estou iniciando no inglês agora, quero treinar o meu listening, pega um filme que você já assistiu em português, coloca ele para você assistir. Desenho animado! Perfeito! Desenho animado é muito bom, porque na maioria das vezes as estruturas são curtinhas, são estruturas gramaticais bem simples, vai falar de cotidiano, né? Coisa para criança. Boa, boa. Desenho animado é show. Então, por exemplo, desenho animado. Um filme que você já assistiu em português. Sei lá. Eu adoro... Deixa eu ver. Vamos pensar aqui num filme que tem em inglês também. Lagoa Azul. Adoro Lagoa Azul. Minha irmã, foi a primeira coisa que veio na mente. Adoro Lagoa Azul. Já assisti 1000 vezes. Tenta procurar na internet alguma coisa com legenda. A Adriana está me perguntando, para iniciantes, vocês indicam assistir com legenda em português ou em inglês? Bom, é porque o iniciante tem aquilo, né? Eu posso ser iniciante, o beginner, ou eu posso ser o false beginner. Digo que sou iniciante porque não tenho um estudo regular, mas tenho uma quantidade muito grande de vocabulário. Então, eu prefiro, se eu estivesse iniciando, eu começaria com a legenda em português, o áudio em inglês e ia trabalhando isso até que eu me sentisse confortável o suficiente para trocar. O que você acha, Bia? Também. Assistia 1 ou 2 vezes em português para ouvir bastante. Não cuidar assim, como você falou, sai da zona de conforto. A primeira vez eu ia olhar muito para a legenda. A segunda vez eu ia tentar fazer aquele equilíbrio. Na terceira vez, bota para o inglês. Boa, boa. Eu acho também. Eu acho que precisa ter essa coisa de você se desafiar. Se ficar na zona de conforto, meu amigo, você vai estudar 10 anos, você vai estudar 12 anos, 13 anos, e você vai continuar com aquele mesmo nível de inglês que você tem. Você vai precisar se desafiar o tempo todo. E eu acho que a ideia de melhorar o listening nesse sentido é você se jogar. Então, poxa, eu já escuto muito, como você falou, eu amo podcast. Então, poxa, eu já estou ouvindo um podcast X, tá massa, tá bacana para mim. Vou começar a me desafiar. Já tenho, sei lá, 1 ano estudando inglês, vou ouvir uma rádio hoje. Deixa eu sentir
o que é que vai rolar a partir do momento que eu escutar essa rádio. Então eu vou lá, eu coloco. Semana passada eu achei uma rádio, não sei o nome, porque eu achei lá no aplicativo do iPhone. E aí eu mostrei para o meu marido, eu disse, o que você acha dessa rádio? Coloquei ele para ouvir um pouquinho, que ele está estudando inglês comigo. Agora me sentindo a obrigação de fazer ele falar inglês. É. E aí ele disse, poxa, bacana, eu gostei, porque parece que eles falam mais lentamente na rádio. Articulação perfeita, a gente vai falar sobre isso, mas uma articulação melhor, locutor de rádio, quando ele tem o objetivo, as rádios são mais direcionadas para notícia, a ideia, né, é que você capte toda aquela notícia. Então, na maioria das vezes, ele tem uma articulação melhor. Aí pula para a rádio, pô. O podcast tá fácil, vamos para a rádio. E, pelo amor de Deus, se desafiem. Se não rolar essa coisa de hoje eu tô assim, amanhã eu tô assado, se ficar na mesmice, não tem como. Paciência, processo, vai ter que respeitar o processo. De novo, vai ter que respeitar o processo, ter paciência. Não dá para ser manda o nome depois dessa rádio mágica. Tá, eu vou falar com vocês, eu vou dar uma olhada e eu mando sim. É importante mandar nomes. Hoje a gente vai falar de alguns aplicativos, eu tenho alguns aqui, quero ouvir também se Bia tem alguns para indicar. Pergunta 3. Ter uma lista... Hã? Clara. Oi, Maria Clara. Sua é porque minha irmã falou, eu vou aparecer, me nota. Me nota. Oi, Clara. Que bom, fica por aqui. 3. Ter um bom listening ajuda na pronúncia? Of course! Of course, baby. Are you kidding me? Of course. Sim. Mil vezes sim. Yes. Como a gente falou. Assim como, Bia, estudar pronúncia ajuda o seu listening. Isso. Poxa, top. Gente, a gente tá quase se amassando aqui. Yes! Exatamente isso. O que acontece? Como a gente já tinha falado, são fases que são interrelacionadas, o listening e o speaking. Então, se eu ouço uma palavra muito bem, se eu consigo ouvir atentamente e compreender, entender essa palavra, eu consigo reproduzir. E essa reprodução também já fala. Sim. Então, por exemplo, às vezes a gente fala assim uma palavra... E você quer ver uma coisa que eu acho interessante? Water é água em inglês, mas inglês americano. Uhum. Mas quando a gente tá falando do inglês britânico, water. Eu nunca estudei inglês britânico, mas eu tanto ouvir alguém falar, ou ouvir. Então, essa atenção, o listening, permite eu ouvir essa palavra. Sim. Então, quando eu repetir essa palavra, eu consigo me comunicar com o inglês britânico que eu falo. Sim. Então, eu, com toda certeza, ele ajuda muito. Muito. Sim. Se você tem uma pronúncia boa, as chances de você compreender aquilo que te dizem são maiores. Então, se você trabalha o seu listening, normalmente você está também trabalhando a sua pronúncia, porque você vai começar a prestar atenção nesses detalhes, como a Bia sinalizou. Então, é importante também dizer que a gente só deu um exemplo aqui de inglês britânico-americano, o inglês é falado em vários lugares, mas um exemplo de uma palavra para que a gente possa verificar como é que a pronúncia pode nos ajudar a compreender. Então, quando você trabalha a pronúncia, a gente vai falar sobre pronúncia também em uma das nossas lives, tá? Então, quando você trabalha a sua pronúncia e a sua pronúncia está melhor, as chances de você compreender aquilo que estão te dizendo são muito maiores. Principalmente que a gente está falando de um outro idioma. Eu sempre gosto de falar isso para os meus alunos, Bia, que quando a gente está falando de inglês, a gente primeiro precisa entender que a estrutura e formação das línguas são diferentes, né? Eu sempre brinco, olha, quando o guri vai lá para a escola e ele vai ser alfabetizado, em português ele é alfabetizado silabicamente. Então ele aprende B com A, B com E, ele vai aprendendo as sílabas. Enquanto o guri americano, britânico, de país de língua inglesa, ele não aprende sílabas. Ele vai para a escola primeiro aprender o som, o fonema, depois ele vai formando e vai percebendo que isso é uma sílaba, aquilo é outra. Então, primeiro é o som. Para ele só faz sentido se ele aprender o som e do som das letras do alfabeto, ele vai começando a perceber essa palavra tem este som, aquela palavra tem este som. Então, é importante também a gente lembrar disso
na hora que a gente estiver trabalhando o listening. E aí eu vi, chegou uma... diga. Alguém perguntou uma coisa aí. Eu queria saber se vocês, em relação aos aplicativos que ensinam inglês. Eu mesmo uso o Duolingo e queria saber qual vocês recomendam para pessoas leigas como eu. Eu tenho, não ressalvas, mas eu tenho sempre na minha cabeça o seguinte: aquilo que não é veneno pode ser remédio. Então, por exemplo, Duolingo funciona para algumas pessoas, para outras não. Eu tenho alunos que amam e tenho alunos que odeiam. Não me dê esse negócio não, que Duolingo, pelo amor de Deus. Mas eu sempre acho que tudo aquilo que você for colocar no seu dia a dia para acrescentar e te expor mais o idioma vai ajudar. Então, meu amigo, se o Duolingo está funcionando com você, continue. Gente, vamos pensar no seguinte, embora a gente tenha dicas aqui, eu tenha dicas, Bia tem dicas e outros profissionais têm dicas, você precisa saber como é que você aprende. Duolingo tá funcionando para você? Aquele joguinho com eu tô passando de nível, aquilo tá te deixando animado, tá te deixando afim de ficar exposto ao idioma? É isso aí que tá certo. Então é nisso aí que você tem que continuar. É a minha opinião. Tenta fazer intercalado com um outro aplicativo, porque facilita, né, a questão do conhecimento. Eu comecei a estudar francês, que eu já abandonei, com Duolingo. E pra mim tava ok, porque eu tava zero, né? Então, pra mim, tudo ali era novidade. Então, eu tava no meu nível máximo de motivação, então eu usava o Duolingo o tempo todo. Talvez não funcione pra você, mas descubra o que funciona pra você. E isso é importante, porque a gente vai falar de alguns aplicativos aqui, eu vou falar de alguma técnica, você pode dizer, já tentei isso aí é uma merda, isso aí não dá pra mim não. Então, vê o que tá funcionando pra você, porque, como o povo diz, o palco dá em Chico, não dá em Francisco. Então, você tem que ver se rola pra você. Você já usou Duolingo, Bia? Já, pra abandonei. Desculpa. Espanhol. Também já comecei também e abandonei. Eu sinto que ele não é pra mim. Ele não é pra mim, mas eu tenho ele no celular. Mas funciona pra algumas pessoas. Então, se funcionar... Ama. Uhum. Às vezes, eu acredito que eu sou um pouquinho mais impaciente. Eu também. Perco interesse, tipo, vou fazer outra coisa. Sabe? Eu também. Eu sou assim. Então, não funciona pra mim. Assim, não. Beleza. Antes da gente ir para outra pergunta, eu queria falar que a gente estiver estudando português, nós sempre falamos assim, quem escreve bem, fala bem. No inglês eu não sinto isso, sabe? No inglês eu acredito que quem ouve bastante consegue falar muito bem. Perfeito. Sabe? Perfeito. Porque a gente escreve, a gente não precisa saber da pronúncia, a gente só faz escrever. A gente escreve como a gente fala. Adorei o ponto. Adorei. Porque eu não sei se você já teve isso. Às vezes, eu escuto várias vezes perguntas como essa. Tipo, quando foi que você descobriu que você falava inglês? Eu não me lembro. Eu já ouvi várias vezes essa. Quanto tempo você estudava quando você, né, descobriu que você falava inglês? Eu acho que eu não tinha muito isso. Assim, eu já tive alguns momentos, tipo, moment, sabe? Tipo, eu já tive alguns momentos e muito ligado a listening. Tipo, eu fui uma das viciadas em Grey's Anatomy. E quando eu tava lá assistindo e chorando horrores, que aquela série maldita faz a gente chorar o tempo todo, eu começava assim, eu percebia que, porque eu tava muito viciada assistindo vários episódios, o meu speaking tava muito acelerado. Então, às vezes, eu começava a falar e eu vomitava. Então, eu falava, por conta da exposição. Eu já tive alguns momentos, mas assim, aquele de dizer, quantas horas de listening temos que fazer por dia? E aí, Bia? Eu não conto as horas, a gente só faz o listening. Claro, eu digo, sendo super sincera, eu não tenho esquema de estudo. Sim. Então, eu aproveito a oportunidade. Tô assistindo um filme, do nada eu vou botar tudo em inglês. Sim. Eu sou assim também. Aí eu já fico, ai meu Deus, a melodia é muito legal e tal, mas e a letra? Olha, isso é interessante, legal. Sim. Eu aqui no YouTube vou pesquisar uma coisa que eu nem sei o assunto, mas eu só tenho inglês. Vou deixar, eu vou ouvir. Entendi a palavra. Então eu não tenho horas, porque tenho aproveitar o momento.
Aham, Então, beleza. aproveitar. Eu sou bem essa pegada, assim. Eu gosto muito de fazer listening pela manhã. Porque normalmente, bem cedinho, eu acordei, tô ali tomando meu shot, meu negócio, meu limão, com própolis e tal. E aí eu sempre coloco e vou fazendo listening pela manhã para dar uma chacoalhada. Mas eu acho que isso depende muito. Depende, eu acho. E tem até uma pergunta sobre essa. Alguém tinha feito lá nos stories, como fazer um plano de estudos para listening? Amigo, amiga, depende muito da sua rotina. Exato. Aí é bem. Eu diria para você, faça listening todos os dias. Todos os dias. Pelo menos entre 15 a 30 minutos. Todos os dias. Mas isso depende muito da sua rotina. Uma pessoa pode acordar às 6 horas da manhã, outra às 7, outra às 8 e outra às 4. Então, como é que a gente vai, né, passar um plano engessado? E na maioria das vezes não funciona. O plano de estudos ele precisa ser focado e personalizado na pessoa. Então, eu sento com você e digo, vem cá, fulano, que hora você acorda? De tal hora até tal hora você está fazendo o quê? Eu tive um aluno que ele trabalhava muito adulto e trabalhava demais, viajava e a empresa mandava ele para um bocado de canto. E aí teve um dia que ele falou, eu não tenho horário para fazer listening na minha vida, eu não tenho horário para estudar, essa vai ser a aula mesmo. Eu falei, bora sentar aqui, senta aí, me conta, de tal hora até que hora você faz o quê? Aí ele me deu o horário que ele fazia o número 2, que inveja daquele intestino. Todos os dias no mesmo horário. E aí ele dizia, tal horário, eu tô fazendo o número 2. Falei, número 2? Você precisa fazer força na parte de baixo? Então vamos fazer listening. E botei ele para fazer o tempo que ele estiver lá sentado. Então, você já tinha comentado sobre isso. É aproveitar o momento. Esses gaps que a gente tem, essas lacunas que a gente tem durante o dia, é a hora. Esse é o momento. Então, estou me deslocando de um lugar para o outro. Não é muito perigoso. Eu não corro risco de ser assaltado e tomar o meu celular, que isso também é importante deixar claro. Vou fazer o listening, vou parar aqui, ó, e vou começar a trabalhar o meu ouvido. Para quem está chegando agora, rapidinho, Bia. Para quem está chegando agora, nós estamos falando sobre listening, o poder do listening. Estamos dando dicas de como melhorar o seu listening. Então, se você sabe de alguém que estuda inglês, corre lá. Avisa que a gente está aqui falando sobre listening e dando dicas, beleza? Bia, a próxima diga. A próxima pergunta é: o que é listening passivo e ativo e qual é o melhor? Vamos lá. Mulher, você me mandou essa pergunta, eu fiquei, que isso? Nunca ouvi falar. Então, vamos lá. Existem duas formas de estudos, né? Só desculpa depois dizer que foi eu que falei. Você tem o estudo ativo e você tem o estudo passivo. Sim. O estudo ativo, tudo que for ativo, vai ser muito, mas muito melhor você fazer. Só que existem alguns linguistas que falam sobre a tendência de você pegar algumas coisas a partir do passivo. O listening passivo é aquele listening de vou lavar os pratos, vou lavar o banheiro, vou botar aqui, e o foco não é prestar atenção nos detalhes. O foco é só ouvir. Então, se você diz assim, Lorena, o que você ganha com isso? É só você o que você... Isso. O que eu ganho com isso fazendo o passivo? Eu vou aprender inglês? Eu vou ficar fluente em inglês fazendo passivo? Na minha opinião, não. Mas você ganha entonação, você ganha ritmo, você começa a perceber que o inglês ele é diferente do português na forma de dizer. Entonação é outra coisa importantíssima para listening. Porque, como é que a gente não colocou isso aqui? Mas vamos aproveitar que a gente está falando e... Entonação é extremamente importante, porque eu posso ter uma palavra ou uma frase dita de um jeito e dita de outro jeito que vai causar, então eu digo, excuse me, ao mesmo tempo eu digo, excuse me, e balanço minha cabecinha assim, ó, amor, você tá ferrado. Você tá ferrado. A entonação depende muito. Se você botar o dedinho pra trás, acabou a pessoa. Então depende muito da entonação com que você está ouvindo aquela coisa. E entonação ajuda listening. E listening passivo pode ser facilitar a entonação e o ritmo da língua. Mas o melhor dos mundos, já existem linguistas que dizem, não, esquece esse negócio de passivo, isso não funciona para nada. O melhor dos mundos é o ativo. Ativo é o melhor. Então, quando a gente fala em ativo, não é literalmente só isso, tá? Sentei, tô ouvindo cuidadosamente. É isso também. Mas por exemplo, ontem eu estava fazendo listening ativo com Oprah, que eu amo. Ela tá com um projeto novo agora, não tá mais com aqueles programas de TV, né?
Então, ela viaja o país todo e vai instalando em alguns lugares, em arenas gigantescas, e convida uma pessoa para falar sobre a visão dela para 2020. E aí começa a discutir sobre isso, é muito bacana. E aí ontem eu tava assistindo com aquele cara que eu não sabia que eu esqueci o nome, velho. É um altão, malhadão, muito malhado, careca. The Rock? Ator, não. Ah, ele mesmo. Ele mesmo, ele mesmo. The Rock. Foi ele mesmo. E aí ele tava falando, ele tinha. Gente, ele é muito fofo. Aí ele tava falando sobre perder o pai, acho que foi no início do ano, e a relação que ele tinha com o pai que não era muito boa, e ela começou a discutir sobre isso. E eu comecei a ouvir e comecei a anotar. Então, o que eu estava fazendo naquele momento era favorecendo o meu listening ativo. O que é o listening ativo? É você partir para ação, meu amigo. É você fazer, agir. Então, eu tô ouvindo e eu tô, sei lá, ouvi, terminei de ouvir. Poxa, como é que ficaria esta frase na minha voz? Solto. Como é que eu coloquei ali do lado e vou anotando o que eu estou entendendo? Posso fazendo a tradução ou posso só anotar em inglês? Já trabalho o meu writing. É aquilo que a gente já dito, né? Tudo bem interligado. Obrigado. Perfeito. Então, o listening passivo você pode fazer quando você está fazendo o número 2, quando você está limpando sua casa, quando você está lavando os pratos. Mas pense que... Exatamente. Mas pense que o melhor dos mundos é o ativo, onde você precisa ativamente trabalhar aquilo. É igual a músculo de corpo. Eu quero... Você não viu ninguém ficar com o abdômen traçado quando ele vai uma vez por mês na academia. O cara precisa ir na academia. Ele precisa fazer todos os dias, partir para o jogo para melhorar. Então, acho que é bem isso. Eu estava pesquisando, né? Quando você mandou, eu falei assim, o que é que a Lorena está inventando que eu não vou pesquisar porque não sou beijo. Claro. E aí eu falei, gente, realmente, de logo de cara você pensa, o passivo não serve para nada, é só para ouvir. De vocês, na imersão, gente, essa palavra é linda, né? Na imersão da linguagem é ótimo, porque você se sente parte daquilo. E como você falou em entonação, tem muita gente que fala inglês muito bem, mas peca tanto na entonação que fica uma comunicação muito estranha. Sim. Então, o listening passivo, ele é muito bom para isso. Deixa eu prestar atenção no que ela tá falando, como é que ela tá falando. Perfeito. Nossa, aquela ela tá usando a mesma frase, mas aquela tá chateada, não aquela tá feliz. Isso. E eu vi isso, acredite. A gente tem aquele jeitinho, né, Tarana? Mas a gente pensa muito que é de região, mas não é só de região, a entonação mesmo faz parte da estrutura linguística deles. Faz sim, muito parte. Sim, sim. É isso aí. Aí quando a gente fala barril, né? Falar barril. Barril. Ah, ela é barril. Exatamente. Exatamente. Para quem não é baiano, não tá entendendo zorra nenhuma de barril, né? Mas a gente tá aqui. Não, mas é verdade. Depende muito da forma como é dito. Então, a entonação, na minha opinião, concordo com o Bia, tem um peso bem significativo quando você quer entender o que os nativos dizem, que foram uma das perguntas que mandaram aqui. O que é que a gente pode fazer para entender melhor os nativos. Mas antes dela, tem uma... Quais são os... Tem uma pergunta aqui, Lore. E em questão à escrita? Tipo, eu consigo sacar algumas coisas faladas e entender outras escritas, mas não consigo escrever quase nada em inglês. Como fazer para trabalhar isso? Então, amigo, na escrita... Oi, querido! Minha filha, Maria, minha casa, que lindo! Olha só, na questão da escrita, eu gosto muito de cópia. Cópia. Mesma cópia que você fazia quando você era criança, sabe? Que a professora escrevia um negócio no quadro, você precisa copiar para o caderno, e depois ela te dava um livro, você copiava aquele texto todo para o livro. E que naquela época, porque a gente era muito pequeno e a gente não tinha noção, a gente só repetia mecanicamente, sem nenhum juízo de valor, sem nenhuma criticidade em relação àquilo ali. Mas aquilo te ajudava demais... E pode te ajudar a aprender o seu segundo idioma. Então, tem algumas estratégias, sim, que você usou lá quando você aprendeu o primeiro, que você pode utilizar para aprender o segundo. A cópia é uma delas. Então, você começa a copiar e deixa mesmo com que aquele processo mecânico te ajude a melhorar a sua escrita. E outra coisa é ler. Não dá para você melhorar a escrita você não lê. Lê, procura lá
um texto qualquer. Um texto pequenininho. Eu comecei com textos pequenos, sabe? Sim, sim. I live in, endereço, essas coisas, cores, minha cor preferida. E eu vou começando a entender, ó, isso aqui escreve assim, já sei como é que escreve a palavra blue, por exemplo. Sim. Então, sempre observar outros textos e ver aqui, tentar identificar as palavras que já conhece, e daí é só partir para ação, ó, muita ação, Muita ação, com certeza. Porque não é. Não... Seria massa se fosse assim, se tivesse uma pílula que a gente tomasse ali e pronto, virei fluente, estou escrevendo, estou ouvindo. Não é. É um processo. A gente já tinha dito antes na outra live que aprender uma língua leva tempo. Você levou tempo para aprender o seu idioma. Então, não adianta você achar que vai ser de uma hora para outra. Né? A gente vai utilizar assim, algumas estratégias para agilizar o processo, se é que a gente pode dizer agilizar, mas vai levar tempo e é um processo, tem que se respeitar o processo. Eu tenho dificuldade de ler. Termino que fico sem paciência e paro na metade da leitura. Talvez, Drica, o que você esteja lendo esteja muito acima do seu nível. Então, é bom você dar uma analisada. Talvez... Existe um material chamado Readers, que eles são separados por níveis. Então, aqui em Salvador, vou logo jogar o jabá aqui, a gente tem na SBS e na Dizal, 2 livrarias internacionais onde você pode comprar livros e eles já vêm separados com seu nível. Então, o livro do A1, tem um livrinho ali só com aquele vocabulário que o A1 entenderia. O livro do A2, só com aquele vocabulário. Aí, quando você pega esse livro, você começa a ler, só te dá motivação, porque você começa a entender, tipo, pô, vai, tô entendendo tudo. Porque foi um livro pensado para que o A1 e o A2 entendessem. O que você acha? O que você acha? Não, eu concordo. Com certeza. Inclusive, ela deve estar também lendo alguma coisa que não é interessante para ela. Tem isso também. Eu acho que ela não tá... Por exemplo, eu gosto muito de filme, então se eu ler algo sobre filme, sobre algum ator, eu acho muito top. Agora, eu não vou ler sobre, sei lá, bomba atômica, se não me interessar. Sim. Eu tô vendo alguém mandando um abraço para o meu marido na minha live. Um abraço, marido. Ele tá aqui na minha frente. Já mandei. Só respondendo para você, abraço para Jader. Papagaio velho aprende a falar? Com certeza. Com certeza. Aprende sim. Vamos lá. Quais os melhores materiais para treinar o listening? Bia? Acho que Bia caiu, hein? Voltou. Eu acho que eu pensei que tinha sido o seu, porque você estava agindo, falei, tô esperando aqui. O seu também estava gerando. Quais são os melhores materiais para treinar o listening? Lori, material assim. Gente, eu acho que a gente já falou, né? Aplicativo, podcast, são os materiais que eu pensei aqui. Eu acho também. E outra coisa também, eu gosto muito de texto com áudio. Então, quando você está lendo e ouvindo ao mesmo tempo, isso é muito bom. Eu fazia isso logo quando eu comecei, viciada. E aí eu fazia, que hoje eu descobri que é uma técnica, chama shadowing, que é uma técnica de sombreamento, que eu fazia isso muito, eu ficava aqui, ó, repetindo em cima da pessoa que estava lendo, do locutor, e eu queria que a minha voz encaixasse certinha na entonação, no ritmo. Isso ajudou demais a minha pronúncia, eu nem sabia. Então, Lori, esqueci de falar, que lindo, que massa. Você ia falar alguma coisa relacionada a materiais. Eu falei do reading e do listening at the same time. Não, o que você estava falando aí, que você falou que a gente ficou com uns brancos, assim, é porque eu paro para pensar numa coisa... É a idade. A idade tem isso. Eu vou falando, então, quando você vai lembrando seus brancos. O que você falou aqui? Eu falei isso, sobre a leitura e... tá, eu falei da técnica de sombreamento. Era alguma coisa disso? É o quê? Pronto. Então, essa técnica eu usava muito, muito, muito também. Eu pegava uma palavra, botava lá na internet e botava para ouvir. Eu ouvia a palavra, tipo, várias vezes. Aí, quando eu ouvia, é como você fala, ajuda bastante. Te digo, sabia escrever a palavra, mas não sabia falar a palavra. Complicado. Mas, hoje eu faço isso. Eu tenho um aplicativo, dictionary.com. E eu acho ele muito top, porque ele conta, né, a história da língua, a origem da língua, se sabe? Traz exemplos dentro de uma frase. Sim. E também
a fonética da palavra, que eu acho muito interessante. Eu gosto muito dessa parte de fonética. Uhum. Pessoas que gostam, Não. Ela falou sobre procurar canais estrangeiros no YouTube de assuntos que a pessoa... Perfeito. Perfeito. É isso. Eu acho muito bom essa situação, você pegar o que você gosta com o que você precise, né? Sim. É o casamento perfeito. Viu, Lore? Pegar a palavra, e eu acho que é uma dica muito massa. Pegou uma palavra, pegou uma frase, coloca ali para ouvir como é que se fala, é maravilhoso. É. É maravilhoso. Oh, meu Deus, meu aluno entrou com o Instagram da filha e botou, é Kleber, viu? Viu, Kleber. Tô vendo que é você. Que fofo. Ó, eu ameaço eles, né? Eu digo, meus alunos, tem que estar todo mundo lá me dando apoio. Claro. Quais os apps gratuitos que você sugere? É como a gente falou, depende muito da pessoa, nem todo mundo. Depende. Por exemplo, eu tenho um catatal lá, eu anotei uns aqui para falar. Né? Depende muito da pessoa. Mas qual você sugere, Lorena? Rapaz, eu tenho uns que eu uso muito. Eu tenho um aplicativo que é uma rádio. E ele, quando você entra, ele te dá acesso... É o meu xodó. Ele te dá acesso a um mundo de possibilidades. Inclusive dividindo por idiomas, o que você vai ouvir. Dividindo por região dos Estados Unidos, se você quiser. Ah, eu quero ouvir inglês do Texas. O nome dele é TuneIn. TuneIn, sincronizar. TuneIn, T-U-N-E e depois I-N, separadinho. Tem para smartphone e tem para iPhone. E é perfeito, eu amo, amo. Dá para você ouvir muita coisa. Tem um outro aplicativo que eu coloquei aqui, inclusive foi minha aluna, acho que ela tá na live aqui. Lívia, beijo. Ela me indicou, o nome do aplicativo é Cake. Bolo, Cake. É extremamente interessante para você aprender expressões idiomáticas e para você treinar o listening. Depois dá uma olhadinha nele, Bia, acho que você vai amar. E acho que dá para utilizar a partir de iniciante. Porque ele tem... E o mais bacana dele... eu amo ele, tô com vontade de dar um grito, eu amo. Por quê? Porque o mais bacana dele é que ele tira um pedaço de um vídeo que ele pega no YouTube, real, conversa real. Ele tira o trecho daquela conversa, você vai ouvir o trecho da conversa, e ele repete a expressão idiomática que ele quer te ensinar, por exemplo, the books on the table, ou I don't know, qualquer uma, ele repete 3 vezes. Então, você vai e olha, você vai e olha, você vai e olha. Eva, né? Gosto muito. Eu já vi esse aplicativo, EWA. Agora eu acho que ele é pago, não? Eu não sei. Esse Cake é gratuito. Pode ser que tenha também uma parte paga e eu não saiba, tá, gente? Mas esse daí eu acho que é pago. Mas dizem que é muito legal também para pronúncia. Então é isso. Escutar música ajuda no listening, Bia? É como eu falei, né, Lori? Não todas, né? A escolha da música é muito importante, porque, assim, como eu falei, dependendo também do nível, por exemplo, tem pessoas que estão iniciando, elas não podem logo de cara ficar vendo as gírias americanas, porque isso... Então tem que ouvir uma música que seja bem certinha. Uhum. A primeira música que eu aprendi, até hoje eu lembro, foi uma... não sei se você sabe. If the rebel in me can touch the rebel in you. Never heard. The rebel me. Foi a primeira música que eu ouvi. E até hoje eu lembro, pra você ver. Até hoje eu lembro. Uhum. Porque é uma música bem certinha, as palavras, o som é muito perfeitinho. Então tem que observar que tipo de música eu vou ouvir. Sim. Por exemplo, um exemplo que eu dei. Foi um exemplo bem simples, Lady Gaga, como eu já tinha falado. Eu falo um exemplo dela porque um professor trouxe uma música e a música era muito legal. Então eu falei assim, será que eu consigo aprender ouvindo? Só que tem músicas dela que tem tanta expressão idiomática, tanto vício de linguagem que é perdida. Sim. Então não são todas as músicas, mas música ajuda bastante. Isso é muito importante falar. Porque às vezes a pessoa acha que vai aprender inglês ouvindo música. Só ouvindo. E qualquer tipo de música. E qualquer tipo de artista. A gente tem que tomar muita atenção. Porque, por exemplo, uma vez um aluno sinalizou para mim, Lorena, eu não lembro se o nome da música era Work, Work, Work. Acho que sim, da Rihanna. Ele disse, o que ela tá dizendo? Porque quando ela fala muito rápido.
Ela é de uma ilha, ela é de uma ilha, Barbados, eu acho. Ela é de uma ilha e ela fez questão de assumir o sotaque dela e trazer o sotaque dela. Então, você escutando a Rihanna falando, você vê, não é o sotaque americanozão básico de New York, Califórnia, não. Ela tem sotaque pesadão e ela mantém aquilo, ela gosta de manter aquilo. Então, quando você escuta essa música, aquilo não faz sentido pro seu ouvido. Você olha a palavra, você vê e não faz muito sentido. Ela fala meio arrastado, né? Isso. Ela arrasta mesmo e não tá nem aí. Você que se estoure, você que lute para poder entender o que ela tá falando. Funciona na harmonia da música, né? A harmonia da música. Mas na hora da comunicação, obviamente, é complicado. Então, eu até coloquei, como a menina colocou aqui, olha, para você fazer uma lista dessas músicas boas da lista. Eu vou até mandar para você compartilhar contigo algumas músicas que eu achei muito top. Eu vi isso no hashtag. Poste nos seus stories que eu reposto no meu. Pronto, eu vi isso no hashtag Inglês Fácil, e aí tem lá as músicas. Eu falei, pô, legal. Massa. Aí eu fui dar uma olhada nas músicas para ver realmente. Massa. Então, a gente vai ter aí uma listinha de músicas. Bia vai nos ajudar, tá bom, Drica? Com essa listinha de música para a gente estudar inglês. Outra pergunta. Como entender melhor os nativos? Adorei essa cara. Dá um piripaque da lá pra aparecer, gente, né? É porque é muita coisa, mas vai rolar. Por enquanto, pega os nativos aqui, bota aqui na segunda página. Se preocupa contigo primeiro. Se preocupa em fazer com que os brasileiros entendam o seu inglês. Sim. Sabe? As pessoas querem pular. Porque, na verdade, quer pular de etapa. Porque, na verdade, né, existem várias coisas que corroboram juntas, uma coisinha, outra coisa, para que você entenda melhor o que o nativo fala. Então, eles têm uma parada, eles não, todos os nativos de todas as línguas, mas a gente está falando de inglês aqui, que é o Connect Speech. Então, eles têm linked words que formam esse discurso coladinho. Então, aqui na Bahia a gente diria, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Então, essa coisa rápida, quando você abre o seu livrinho de inglês, você escuta, what do you do? E aí, quando você vê o cara falando, what do you do? What do you do? E você, quê? Não tá aqui. Então, essa é uma das possibilidades para te ajudar a melhorar, a entender o que o nativo fala. Então, perceber que existem esses connect speech, que muitas vezes você não vai entender tudo que tá ali naquela frase, que você vai sim precisar começar a entender por contextos, pegando palavras soltas, juntando aquilo tudo e fazendo aquilo ter mais sentido para você dentro do que você está ouvindo. Mais alguma coisa? É um processo bastante longo, viu, Lori? Porque às vezes a gente fala sobre isso em geral, mas assim como no Brasil, nos Estados Unidos ou em qualquer lugar que se fala o inglês, existem diversos tipos por exemplo, a região norte fala do jeito, a região sul, na região sul, o estado das regiões sul, eles falam diferentes. Tem muita influência do povo africano, tem muita influência do povo inglês, tem muita influência do povo eslovaco. Então, tem que observar tudo isso. Então, se preocupar logo com o nativo não é o primordial quando se está aprendendo uma nova língua. Você tem que entender a língua. Entender a história, a gramática, praticar o listening, o reasoning, e depois se preocupa em desenvolver o sentido. Eu acho que tem outra coisa também que a gente precisa entender, que a gramática que está lá no seu livrinho, que está na gramática, né, no livro de gramática, ela não necessariamente vai ser aplicada no dia a dia. Então, às vezes, existe uma gramática contextualizada por fora. Então, você aprendeu lá que quando você vai fazer perguntas, o seu verbo auxiliar ele vai para frente. Então, quem pergunta é ele. Então, o verbo to be vai para frente. Então, você, are you okay? E aí você assiste o filme, pá, que é como o Bia sinalizou, é o mundão real acontecendo. E o cara diz, you okay? Eu sei, peraí, gente, mas cadê o are? Não tinha um are aí na frente? Porque a gramática, o inglês que se fala no mundo, não é necessariamente igual à gramática que você vê no seu livrinho. Então, principalmente para quem quer esse inglês rápido, que eu não acredito nessa rapidez, é uma língua. O mais bacana foi o que eu tô voltando para minha conversa com Bia no início. É você utilizar materiais nativos, reais, séries, canais de YouTube, vloggers, que vão te ajudar a trazer essa realidade para perto de você. Mais alguma coisa?
Não, Temos ó, 7 minutos antes de sermos expulsos pelo Instagram. Vamos ver então, se o pessoal tem dúvidas. tem gente que Vamos. fica com muito medo, mas é muito tranquilo, muito tranquilo. A gente vai aprendendo com o processo. Eu Sim. tive meu processo, ainda estou em processo, Lore ainda está em processo, não trazemos verdade. Não acaba. Então, a gente não pode se preocupar. A gente está agora, a gente está numa fase de, digamos, adulto, né, Lore? A gente já passou a criancinha, agora a gente é adulto. Tem gente que está na fase de criancinha aprendendo Sim. inglês. Não tem que se preocupar em falar um nativo que está lá já na idade mais Sim. avançada. Sim. E vai ser. E outra coisa, se a gente começar a aprender um outro idioma, vai ser o mesmo cagaço. Então a gente vai passar pelo, meu Deus do céu, deixa eu ver como é que fala isso, como é que escuta. Eu tava o ano passado um pouquinho mais focada no espanhol, vou voltar se Deus quiser. E eu ficava super apreensiva, porque eu sentia que eu tava falando portunhol e eu não tava falando espanhol, eu queria falar espanhol. Então esses processos de medo, de cagaço, de meu Deus, não tá legal, de autocobrança, vai acontecer, vai rolar o tempo todo, mas pega leve com você, senão vai ficar complicado. Primeira vez nos Estados Unidos, Laura, o que a gente faz? Não tem medo, a gente se joga, né? Entendendo ou não entendendo, a gente se comunicou. É essa coragem que a gente tem que ter. We need to study English all the time, every day. Yes, I agree, I totally agree. Precisa estudar inglês todos os dias. Para fazer sentido. Todo em inglês, acho que seria tão legal. É, poderia, né? Mas será que a gente seria entendida 100%? Mas a gente pode fazer um pedaço. So tell me about your life. I want to know a little bit. Yes! We only have 5 minutes. 5 minutes. So, I want to know about your quarantine. What are you doing? I'm working at home. It's been really hard because we have some kind of confusions with the students, but it's everything okay, basically. I am at home doing what I need to do, what I'm good to do, I'm good doing. Sometimes I'm a little tired, but you know, I'm stay at home. Sometimes I just make up something to buy at the streets just to go out a little bit. Oh, I know this. I know. I always do this. Yeah. I'm going to buy a soup. So I'm going to watch the bus. I'm going to buy a candy. I'm going out. Yeah, I don't know you, but I feel like I never miss so much of the people, you know, surround me. Like, yes, I need to hug, I need to touch. Yeah, I feel like I need this quarantine time. I was about to tell my husband, this quarantine time came to show us that we need people. We need to be surround people. We need to be, you know, in a family, surrounded by friends. I think we need to learn a lot those times. Yeah, it's like we're being lost. We're lost in that with the Instagram, with media. We're being lost. Yeah, I'm here. Okay. I'm here. Yes. Let's done. Okay, let's finish. Yeah, but we have a question here. 4 minutes. We have a question. Lore, você acha interessante o processo que chamam de shadowing? Eu vi repetir, imitar? Muito, muito interessante. A gente falou sobre ele, Igor. Nesse instante. O shadowing é uma das técnicas perfeitas para melhorar o seu listening, o seu speaking, a sua pronunciation. É muito bom. Se você está fazendo, continue. É muito bom. Mas é muito bom que você faça já com um áudio nativo, tá? A gente podia também um dia, Bia, conversar sobre isso. Porque tem muita gente que fica na dúvida assim, tá, tudo bem, estou estudando sozinho. Cheguei um momento, preciso de acompanhamento. Escolho o professor nativo ou o professor brasileiro. É uma dúvida que muita gente tem. Não julgo, estou fazendo o mesmo. Eu acho que sua aluna disse que está fazendo o mesmo de ir na rua, Bia. Fazer uma sopa, inventar um negócio para poder passear para ver gente. Tá complicado. Gente, mas é isso. A gente vai precisar finalizar antes que o Instagram bote a gente para fora. Tem 3 minutinhos. Queria agradecer você que compartilhou, que mandou aqui o seu coração. Queria agradecer Bia Amore. Thank you a lot. I knew I can count on you. Yes, you all can count with me. Ok. Gente, é isso. Continue estudando todos os dias um pouquinho. Dúvidas, eu tô aqui. Bia tá lá nos meus stories. Tem o Instagram da Bia, o Instagram de trabalho dela, professora de inglês. A gente tá aqui para ajudar vocês. Semana que vem tem mais. Bia, quero ver você aqui semana que vem. Eu vou ter um outro convidado, mas eu quero ver você aqui digitando coisinhas. Mandando perguntas, tá? Ok, minha amiga.
Ok, see ya. Have a good night. Bye bye. Bye, guys.